Nessa apresentação, abordaremos o tema clusters, o que são os clusters, para que servem, os tipos de cluster, seus funcionamentos e pontos positivos e negativos de se obter uma tecnologia como essa. A ideia inicial que conduz ao cluster foi desenvolvida na década de 1960 pela IBM, uma forma de interligar grandes mainframes, visando obter uma solução comercial viável de paralelismo. Nessa época, o sistema ASP da IBM e o seu sucessor JES proviam uma maneira de distribuir tarefas nos mainframes interligados. Um cluster consiste em computadores vagamente ou fortemente ligados, que trabalham em conjunto para que em muitos aspectos eles possam ser vistos como um único sistema. Ao contrário da computação em grade, um cluster tem para executar a mesma tarefa cada conjunto de nós controlado e programado por um software. Cada computador que faz parte de um cluster recebe o nome de nó ou node, que será o termo utilizado no decorrer da apresentação. Para que serve um cluster? Em sistemas distribuídos, cada componente da rede também possui o seu próprio sistema operacional, memória, processador e dispositivos. O que define o sistema distribuído é a existência de um relacionamento mais forte entre os seus componentes, onde, geralmente, os sistemas operacionais são os mesmos. Para o usuário e suas aplicações, é como se não existisse uma rede de computadores, mas sim um único sistema centralizado. Nesse tipo de sistema distribuído, é muitas vezes chamado de cluster. Uma grande vantagem desses sistemas é a capacidade de redundância do sistema. Como as aplicações estão distribuídas pelos diversos sistemas e nós, caso ocorra algum problema com um dos componentes, é possível que um deles assuma o papel do sistema defeituoso, como por exemplo em aplicações de missão crítica, como o controle de tráfego aéreo, onde não pode ocorrer falhas. Existem sistemas especialmente desenvolvidos para essa finalidade, conhecidos como sistemas de tolerância a falhas. Basicamente, eles podem ser definidos como um sistema onde dois ou mais componentes trabalham de maneira conjunta para realizar processos pesados. Em outras palavras, os computadores dividem as tarefas do processamento e trabalham como se fosse um único computador. Os tipos de clusters mais comuns hoje em dia são os clusters de alto desempenho, os clusters de alta disponibilidade e os clusters para balanceamento de carga. Os clusters de alto desempenho, ou conhecidos também como cluster de alta performance, funciona permitindo que ocorra uma grande carga de processamento com um volume alto de gigaflops em computadores comuns e utilizando sistemas operacionais gratuitos, que diminuem bastante o custo. O que diminui o custo são direcionados a aplicações bastante exigentes do que diz a respeito de processamento. Sistemas utilizados em pesquisas científicas, por exemplo, podem se beneficiar deste tipo de cluster por necessitarem analisar uma grande variedade de dados rapidamente e realizar cálculos bastante complexos. Então, em vez de eu adquirir um supercomputador, um servidor que geraria muito mais custos a minha determinada atividade, eu posso optar muitas vezes por clusters, que são computadores comuns, interligados, que às vezes vão dar conta do processamento. O outro tipo de cluster é o cluster de alta disponibilidade. São clusters cujos sistemas conseguem permanecer ativos por um longo período de tempo em plena condição de uso. Sendo assim, podemos dizer que eles nunca param de funcionar.
e conseguem detectar erros, se protegendo das possíveis falhas, como é o caso de soluções de missão crítica que exige disponibilidade de pelo menos 99,99% do seu tempo em cada ano. Por exemplo, como já citado anteriormente, o controle de tráfego aéreo, que tem que estar sempre online. O cluster para balanceamento de carga tem como função controlar a distribuição equilibrada do processamento o mais uniforme possível entre os nós, não necessariamente que divida uma tarefa com as outras máquinas. Requer um monitoramento constante na sua comunicação e os seus mecanismos de redundância, pois se ocorrer alguma falha, haverá uma interrupção no seu funcionamento, na maioria das vezes. Como por exemplo, vamos imaginar que um grande site na internet receba por volta de 1000 visualizações por segundo, o que é um cluster por segundo, e que um cluster formado por 20 nós tenha sido desenvolvido para atender essa demanda. Como se trata de uma solução de balanceamento de carga, essas requisições são distribuídas igualmente entre as 20 máquinas, de forma que cada uma receba e realize em média de 50 atendimentos a cada segundo. Não basta o cluster de balanceamento de carga ter um mecanismo meramente capaz de distribuir as requisições, mas também é necessário que este procedimento seja executado de forma para garantir um equilíbrio na aplicação, que é a distribuição uniforme. Para tanto, o mecanismo pode ser monitorado os nós constantemente para verificar, por exemplo, qual a máquina está lidando com menor quantidade de tarefas e direcionar uma nova requisição para ela. O balanceamento de carga pode ser utilizado em vários tipos de aplicações, mas o seu uso é bastante comum na internet, como sites, por exemplo. O funcionamento de um cluster é necessário fazer uso de alguns elementos básicos. O primeiro deles já conhecemos: os equipamentos a serem utilizados como nós, as máquinas, obviamente. Para isso, pode ser utilizar máquinas construídas especificamente para funcionar como nós. Neste caso, os computadores teriam apenas dispositivos de hardware imprescindíveis ao cluster, mas também é possível utilizar computadores convencionais, como os desktops para fins domésticos e para usos de escritório. Assim, uma universidade ou uma empresa, por exemplo, pode utilizar máquinas que foram substituídas por modelos mais novos ou recentes para criar um cluster e eventualmente economizando com aquisições de servidores e novas máquinas. Os nós podem ainda ser não dedicados ou dedicados. No primeiro caso, os computadores que fazem parte do cluster não trabalham exclusivamente nele. Já no segundo caso, o nó é utilizado somente para esse fim, fazendo que os dispositivos como teclado, mouse e monitores sejam dispensáveis. Se por algum motivo for necessário acessar uma dessas máquinas, em particular, pode-se fazer o uso de via de terminal, a partir de um cluster ou um nó principal, por exemplo. Outro elemento importante é o sistema operacional. Como já falamos, os nós não precisam ser extremamente iguais no que se diz hardware, mas é essencial que todos os computadores utilizem do mesmo sistema operacional. Esta homogeneidade é importante para diminuir a complexibilidade de configuração e manutenção do sistema e garantir que os procedimentos rotineiros ao cluster, como monitorização, distribuição de tarefas e controle de recursos, sejam executados de maneira uniforme. Para reforçar esses aspectos, pode-se até mesmo adotar um sistema operacional preparado especialmente para fazer cluster.
mas do ponto de vista de software, o cluster conta ainda com elementos que fazem o papel de middleware, que se trata de um sistema que permite o controle dos clusters do próprio cluster em si. Portanto, portanto, está intimamente ligado ao sistema operacional. É um middleware que lida, por exemplo, com as bibliotecas que fazem toda a comunicação do cluster. Uma delas é o padrão MPI. Além de trabalhar com o gerenciamento do cluster, o middleware oferece uma interface que um administrador possa configurar o cluster, ferramentas para manutenção e otimização dos recursos de monitoramento e assim por diante. Por padrão, o middleware é instalado em uma máquina chamada de nó controlador ou nó mestre. O próprio nome já é bem explicativo, que se trata do já mencionado do principal, que efetivamente controla o cluster a partir da distribuição das tarefas, o monitoramento e dos procedimentos relacionados. A comunicação entre os nós, que é onde está a delimitação do que constitui um cluster em si, é feita a partir de uma tecnologia de rede local. Os padrões Ethernet ou Gigabit Ethernet ou Fast Ethernet, entre outros padrões, são bastante utilizados justamente para ser mais comuns e, portanto, melhor suportados e menos custosos, menos trabalhosos. Mas há outras opções viáveis, entre elas o MairyNet e o InfiniBand, ambos com características bastante apropriadas para os clusters. Nesse ponto ficou bem claro já os pontos positivos de um cluster, como pode perceber, são resultados tão bons quanto até mesmo supercomputadores de um servidor sofisticado que a partir de máquinas mais simples e mais baratas, com ótima relação custo-benefício. Também não é necessário depender de um único fornecedor ou prestador de serviço para a reposição dos componentes, já que são computadores pessoais, muitas vezes dos casos. A configuração de um cluster não costuma ser trivial, mas faz de um supercomputador funcionar pode ser muito mais trabalhoso e exige uma pessoa com mais especialização. É possível também aumentar a capacidade de um cluster com a adição de nós ou remover máquinas para reparos, sem interromper a aplicação. A opção de software para cluster disponíveis livremente, que facilitam o uso de uma solução do tipo em universidades, por exemplo, que você vai ter aí bastante opção de aplicações para estar rodando no cluster. A opção de software para cluster disponível livremente, o que facilita o uso de uma solução de universidades, por exemplo. Também temos a facilidade de customização para o perfeito atendimento do que a gente vai estar buscando com esse cluster. Um cluster pode ser implementado tanto para uma aplicação sofisticada quanto para um sistema doméstico criado para fins de estudo, por exemplo. Mas apesar desses pontos de benefício ser tão claros e parece que é mil maravilha, os clusters não são a solução perfeita para todo e qualquer problema computacional. Há aplicações onde o uso de outras tecnologias se mostram mais adequadas. Entre as razões para isso estão a facilidade de expansão de um cluster pode ser uma faca de dois gumes, já que a quantidade de máquinas pode ser aumentada, quanto que a manutenção se torna mais trabalhosa. O espaço físico pode ficar insuficiente e impróprio para aglomerar tantos computadores. Se você começa a expandir,
quando você já não tem mais local para alocar esses computadores, e entre outros motivos. A tecnologia de comunicação utilizada pode também não oferecer a velocidade de transferência de dados ou o tempo de resposta necessário dependendo da aplicação. Um cluster tem que sempre frisar que um cluster tem como base uma rede local. Logo, não pode ser acrescentar máquinas que estejam muito distantes geograficamente. Por esses aspectos, fica evidente que as necessidades e os requisitos de uma aplicação devem ser bem avaliados e ponderados para que se possa decidir entre para a implementação de um cluster ou de outra tecnologia. Se o cluster for a opção escolhida, deve-se seguir com a avaliação, desta vez para decidir sobre a solução de recursos disponíveis, para não acabar sofrendo depois com... Aí você vai ver que não era isso que eu buscava, então vai ter muito mais trabalho aí para estar refazendo todas essas aplicações. E... Fim.